Olá pessoal, para vocês que curtem, compartilham e estão inscritos no canal Envelhecendo Loucamente, o vídeo de hoje vai ser sobre algumas mudanças fisiológicas que acontecem no processo de envelhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre senescência e sobre algumas mudanças que acontecem no nosso corpo conforme nós envelhecemos. Espero que vocês gostem da aula. Beijo! O tema do nosso vídeo de hoje são as mudanças fisiológicas que acontecem no envelhecimento. É lógico que nós não vamos ter condições de abordar todas, mas vamos falar um pouco sobre isso. Você já ouviu falar do termo senescência? Nós temos vários termos que vão sendo cunhados na literatura para caracterizar cada fase da nossa vida, né? Então nós temos aí a infância, a adolescência, a juventude, a idade adulta, depois temos aí a meia-idade, aí a fase já do envelhecimento, né, onde a gente chama de velhice, e temos outros nomenclaturas existem aí no meio, né, que é do idoso, o jovem idoso, o idoso idoso. Então, vasculhando aí pela literatura, nós vamos achar alguns termos tentando caracterizar cada fase da nossa vida. E tem um termo que é a senescência, né? O que significa então essa fase, essa palavra? A senescência, ela vem caracterizando uma fase já do processo de envelhecimento, onde esse idoso, esse corpo idoso, torna-se mais fragilizado. Então, ela traria as características da vulnerabilidade trazida pelas mudanças fisiológicas que acontecem no processo de envelhecimento, que vão então trazer algumas mudanças nas respostas fisiológicas que o nosso organismo poderá dar frente a várias mudanças que vão acontecer. Então, diferente, por exemplo, da questão do envelhecimento, a senescência já tem uma característica um pouco mais negativa. Ela acontece de uma maneira universal, ela vai acontecer com todas as pessoas que envelhecerem e envelhecerem mais, né? Porque tem algumas pessoas que têm um processo de envelhecimento saudável e depois, quando estão bem velhinhas, é que vão entrar na senescência. São alterações que realmente vão prejudicar o funcionamento do organismo. Então, nós temos várias mudanças que vão acontecer no nosso organismo conforme envelhecemos, mas elas não vão acontecer de maneira igual para todas as pessoas. As pessoas não envelhecem da mesma forma. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas fotos, algumas imagens de pessoas que têm aproximadamente a mesma idade. E vocês vão ver a diferença na postura que vai refletir a saúde de uma e a saúde da outra. Veja bem essas fotos. Olha, nós temos idosos que começam a praticar esportes depois dos 50, 60 anos. Então, a pessoa, quando às vezes entra na velhice, né, que depois dos 60 anos, e agora nós já estamos mudando, né, para 65, é que às vezes vão descobrir num momento da vida em que tem mais tempo, porque não está tão ocupado, às vezes mais no mercado de trabalho, para fazer alguma coisa que lhe dê prazer. E muitas dessas vão para o esporte, vão praticar atividades físicas de maneira mais frequente. E muitos se tornam atletas de categoria master. E isso reflete grandemente no processo de envelhecimento de uma maneira muito positiva. Mas, de acordo com a literatura, o que nós temos? Que a senescência ela costuma começar depois dos 75 anos. E as pessoas, mais ou menos nessa faixa etária, o que vai acontecer de mudança no organismo delas? Existe uma diminuição do peso do cérebro, em apenas 8%. Né? É uma coisa pequena, né? Essa alteração no peso do cérebro que pode afetar algumas funções cognitivas. Existe também uma diminuição do metabolismo basal, em 16% em média, após os 75 anos.
Agora nós temos dois órgãos que são mais afetados por esse processo de envelhecimento, que é o rim, que tem normalmente uma diminuição de até 30% na sua função, e os pulmões de até 43%. Então, aí nós vamos ver a importância de cuidar de alguns aspectos nessa fase da vida. Por exemplo, não descuidar da ingesta de água, para que você possa manter o seu sangue mais diluído, né, digamos assim, menos viscoso, para que possa facilitar a função renal. E às vezes essa dificuldade da filtração e dessa função renal pode acarretar alguns sintomas, como o aumento da pressão arterial ou inchaço nas pernas. Então temos que cuidar para que esse rim possa se manter funcionando de maneira mais adequada. E na questão da função respiratória, a atividade física vai ter um papel importantíssimo para manter a saúde desse coração e desse pulmão através das atividades aeróbias e também das atividades de exercício resistido. Uma outra coisa que acontece conforme a gente envelhece é a mudança na nossa pele, não é? O que vai acontecendo, né? Nós sabemos que existem várias questões que vão alterar o viço da nossa pele. Nós vamos ter uma perda aí da produção endógena de colágeno. Então, nós temos a questão do sol, porque quem tem 70 anos, muitas vezes está mais tempo exposto ao sol do que quem tem 20. Concorda? Então, nossa pele muda. Eu vou mostrar aqui para vocês uma figura que mostra o corte, né, como se fosse um pedaço do tecido de uma pele jovem e de uma pele mais idosa, né, com os vincos, já com aquelas rugas já mais pronunciadas. E principalmente na questão da face, né, do nosso rosto, que é onde nós vamos ver as rugas, porque o nosso rosto tem muitos pequenos músculos que se movimentam para tudo. Então, para tomar um susto, para o sorriso, quando a gente chora, quando a gente fica bravo. Então, toda essa musculatura, ela está constantemente em movimento. E esses movimentos vão, para algumas pessoas mais, outras menos, vincando a nossa pele. Porque, na realidade, essas nossas rugas, elas refletem aquilo que nós vivenciamos, né? Muitas risadas, muito choro, muitas emoções, mas nem sempre nós ficamos muito contentes com a presença delas, né? Por isso, hoje, a busca é tão grande de pessoas jovens por alguns procedimentos estéticos, né? Como o Botox, para poder prevenir as rugas, no sentido de que ele inibe essa movimentação desse músculo, que vai fazer com que aos poucos essa pele vai ficando mais vincada em alguns pontos específicos. Conforme envelhecemos, há uma perda de gordura subcutânea, né, essa gordura que fica embaixo da pele, e também uma diminuição no fluxo sanguíneo. Mais uma vantagem da atividade física, né, porque ela aumenta o fluxo sanguíneo no corpo todo. Nós temos também algumas mudanças que ocorrem no sistema músculo-esquelético. Nós temos mudanças osteoarticulares, começam a aparecer algumas patologias como artrites, artroses. Isso vai acontecendo ao longo da nossa vida, principalmente depois dos 65 anos. A atividade física e uma dieta bastante balanceada pode prevenir o aparecimento dessas doenças, né? Pode não só prevenir, como deixar que isso apareça muito mais tarde na vida do idoso. Então vamos falar um pouquinho sobre a artrite, né? O que é a osteoartrite? Conforme a gente vai vivendo, né, existe atrito nas nossas articulações, né, do joelho, né, principalmente porque é onde está localizado o peso do nosso corpo, né, numa articulação grande que é o joelho, o tornozelo, e com o tempo essas articulações elas vão se gastando, e principalmente quando não há reposição de alguns minerais, de alguns nutrientes, isso pode acontecer mais rápido, ou também conforme a atividade
laboral, né, e até a atividade física que a pessoa executa. Precisamos também fortalecer a musculatura em volta dessas articulações para que o osso não seja forçado, né, que o músculo seja forte para proteger também essa articulação. Uma das coisas que costuma também prejudicar as pessoas é o excesso de peso. Então, pessoas muito pesadas e que não tem a musculatura forte, que é o caso da maioria das pessoas obesas, ela pode vir a ter problemas nas articulações mais cedo, porque esse excesso de peso com a musculatura não fortalecida vai fazer com que essa articulação sofra mais atrito e desgaste. Mas nós sabemos que a artrite ela não é uma doença exclusiva de pessoas idosas, tá? Nós temos, por exemplo, o caso da artrite reumatoide, que acomete mais mulheres, e normalmente entre 20 e 50 anos, que é uma doença autoimune. E continuando com a questão das alterações no sistema musculoesquelético, aí nós vamos ter aí a osteopenia e a osteoporose. A osteopenia é o início, né, da perda de massa óssea e a osteoporose com a doença já instalada. Então a osteopenia e a osteoporose é a perda gradual da massa óssea e ela pode ser prevenida com atividade física e com uma dieta adequada nos minerais que são necessários para a manutenção dessa massa óssea. Eu já falei num outro vídeo sobre nutrição a questão dos alimentos que são ricos em cálcio e que são importantes. Todo mineral e as vitaminas, eles são melhores absorvidos quando são ingeridos diretamente do alimento. Só que algumas vezes nós não temos uma dieta tão rica que proporcione essa quantidade de minerais que nós precisamos e muitas vezes temos que usar suplementação, mas para isso você deve procurar um médico ou um nutricionista que possa então adequar, fazer exames para você ver se você tem deficiência ou não de algum mineral para poder então suplementar, mas a melhor absorção sempre é do alimento. As partes do nosso organismo que mais tem problemas em relação à osteoporose são as vértebras, o quadril e o punho. Eu vou colocar para vocês aqui agora duas imagens que mostram o osso, né, do fêmur e que vai mostrar, aqui olha, nós temos a imagem de um osso saudável e desse lado um osso com osteoporose, para vocês verem como vai diminuindo essa massa óssea, o osso vai ficando poroso e aí ele pode fraturar. Vocês já ouviram falar muitas vezes, né? Eu ouço as pessoas dizendo que o idoso não é que ele cai e quebra o osso, ele quebra o osso e cai, porque esse osso às vezes se rompe, né? Principalmente esse osso aqui chamado, que é essa estrutura do osso do fêmur, que é chamada cabeça do fêmur, que está encaixada no quadril, ele se rompe, né? Porque está enfraquecido e a pessoa perde totalmente o equilíbrio, porque uma coisa que estava mantendo, ela se quebra, a pessoa cai. E às vezes outras partes, né? Já tive idosos com fratura de tornozelo que o osso quebrou, a pessoa estava parada, né? Não estava fazendo exercício, nada, e de repente teve essa quebradura. Então isso é um problema de saúde pública muito importante. Aí, além da osteoporose, da osteopenia, nós temos a sarcopenia. Você já ouviu falar sobre sarcopenia? Não se esqueça, coloque sua opinião aí nos comentários, faça suas perguntas, de repente a partir de uma pergunta sua, surge um vídeo novo. A sarcopenia é a perda da massa muscular. As causas não são completamente conhecidas, por que as pessoas vão perdendo massa muscular com a idade. O que a literatura nos diz é que nós perdemos em média 1% de massa magra, né, de massa muscular, a partir dos 40 anos. Então, se dos 40 aos 60 anos nós não mudarmos nada na nossa vida, nós vamos perder 20% de massa muscular. Olha o que isso representa. Para prevenir, nós precisamos da atividade física. Mantendo-se ativo fisicamente, essa perda ela é bem diminuída, né? Ou até estabilizada, né? Paramos de perder massa muscular se mantivermos a atividade física. Segundo a literatura, uma outra mudança que acontece é no sistema urinário.
A diminuição da capacidade de armazenamento da bexiga de um idoso pode ser até 50% menor do que um adulto jovem. A mulher já tem uma bexiga menor que dos homens, né? Porque o espaço onde está a nossa bexiga é dividido com o útero, né? Como homens não têm útero, eles têm uma bexiga maior, né? Para preencher ali a cavidade abdominal. Vou mostrar para vocês aqui duas imagens, né? De um aparelho urinário feminino ali, com a bexiga e o útero, e de um homem, né? Que só tem a bexiga, porque eles precisam fazer xixi com menos frequência que nós. E a pessoa idosa, além de ter essa diminuição e às vezes precisa fazer xixi com mais frequência, ela tem também às vezes mais volume residual dentro dessa bexiga, o que pode vir a causar com mais frequência infecções urinárias. Por isso é importante que a pessoa idosa faça uma ingesta de água bastante adequada. Eles têm menos sede, eu sei porque eu tenho pai e mãe aqui idosos, e é uma briga para que eles cuidem da quantidade de água a ser ingerida. Se você não gosta muito de água, né, que tem gente que diz que não gosta de água, né, faça chá, faça uns sucos bem diluídos, né, para você não ficar tomando suco com açúcar, né, faça chá e tome a quantidade preconizada para o seu peso, né? É muito importante a ingesta de água para que você renove esse volume residual, que às vezes não sai tudo quando faz xixi, para que aquilo fique mais limpo possível, para que evite esse hábito, pode evitar que você tenha frequentes infecções urinárias e precise fazer uso de antibiótico. Isso é muito importante. E procurar sempre, quando for urinar, né? Deixa o xixi sair, né? Tenha certeza, para que você possa manter essa bexiga mais limpa possível. Num próximo vídeo, então, nós iremos falar sobre algumas outras mudanças que podem acontecer, inclusive na questão do aparelho genital feminino e masculino, onde isso pode afetar a vida sexual. Ok? Mas vamos explicar isso com mais detalhes num próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ative as notificações para que você possa receber o aviso de que tem vídeo novo no canal. Obrigada! Beijo!